Fala, madridista. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live da Máfia Merengue. Boa noite, Matheus. Salve. Tony Stark madridista, essa foi boa, essa eu gostei. Fala, Enzo. E boa noite, tudo bem? Boa noite, beleza? Tudo certo, beleza, e aí? Tudo jóia. Vamos lá então? Bora. Nós vamos explicar para o pessoal como é que vai funcionar. O André tá falando que só tristeza dentro. Por que só tristeza, meu amigo? Vamos ficar felizes aí. Explicar para o pessoal como vai funcionar então. Fechou. Nós vamos colocar aqui um assunto, um tema. A gente vai escolher agora esse assunto. E aí nós vamos escolher dois seguidores, né? Duas pessoas que estiverem aqui que quiserem participar para participar aqui com a gente sobre o tema. De preferência, uma pessoa que seja a favor e outra que tenha uma ideia divergente, né? Para a gente enriquecer o debate. Vamos lá. O Matheus está dizendo aqui, só tristeza. A câmera focou no Bale demais no jogo contra o Chelsea e ele não entrou. Boa, então que tal o primeiro assunto ser falando sobre o Bale? Pode até ser assim um conjunto, Bale e Hazard. O que você acha? Um só. Eu concordo quando você fala de dois, mas é que tem algumas peculiaridades no assunto de cada um, né? Em cada caso. Boa, então vamos falar de Bale ou Hazard? Eu prefiro ir com o Bale primeiro. Bale. Então vamos lá. Duas pessoas aí que queiram falar sobre Bale. É só mandar o convite aqui, o pedido para participar. Demorou? Ó, Aí nós ó, vamos aceitar aqui. o Matheus deu a ideia de Bale e Isco. Eu Tá. acho eu acho que o caso dos dois é um pouco parecido. O do Bale tem umas peculiaridades um pouco mais específicas, mas é bem parecido o assunto dos dois. Então vamos falar do Bale, só do Bale. Vamos aí. Duas pessoas que queiram falar sobre o Bale, manda o convite aqui que eu autorizo participar. Aqui, ó, já temos aqui o Christian. Christian tá entrando para falar sobre o Bale. Tem mais um aqui também, que é o Vini. Engraçado, eu não tô conseguindo aceitá-los aqui. Deixa eu ver se eu consigo Ó, conseguiu entrar convidar. aí. Entrou? Boa noite, Aê. rapaziada. Boa noite. Você é o Christian? Vinícius. É Vinícius. Vinícius. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo à Máfia Merengue. E o outro é o Christian, eu imagino. Vinícius, qual que é a sua visão sobre o Bale? Você é a favor do Bale no Real ou você é contra? Assim, Bale, ele é um cara que ajudou muito o Real e a gente tem que reconhecer isso também. Tá, Mas só uma introdução. Você é mais Bale ou menos Bale? Só pra gente menos. Eu ia chegar a menos. esse ponto. É um Tá. cara que ajudou muito, mas que hoje em dia ele não se esforça para querer ajudar, em querer melhorar. É um cara que tem um talento. A gente sabe do talento do Bale, mas sabe que ele também não é esforçado para querer mudar isso. E o Real precisa de jogadores esforçados e não de talento. Porque talento eu acho que tem muitos, mas esforçado tem poucos. É um ponto importante. O outro que entrou aí é o Christian? Peraí. Qual que é o seu nome? Tá nos ouvindo? Eu acho que ele travou e caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Então, enquanto isso, deixa o Vinícius falar. Vai falando, Vinícius. Aí, ó, o Christian voltou. É Christian seu nome? Galera, acho que meu fone tá dando alguma interferência aqui, então me desculpem se der algum retorno. Sem problema. Seja bem-vindo, Christian. Christian, qual é a sua posição em Obrigado. relação ao Bale? Você é mais Bale, menos Bale? Qual que é a sua posição?
Cara, então, eu sou muito a favor do Bale pela memória afetiva que eu tenho de tudo que ele fez, de tudo que ele entregou pelo Real Madrid. Mas assim, o Real Madrid é o maior clube do mundo, isso ninguém pode discutir, isso ninguém pode ir contra. E eu não acho que ele tenha tido a atitude de alguém que queira estar no maior clube do mundo, né? Não foi condizente, foi de muitas formas desrespeitoso. Mas assim, hoje a atitude que eu vejo dele é uma atitude de quem já aceitou que esse encontro vai chegar a um fim e ele quer buscar uma forma de ter um fim que seja agradável para todo mundo. E eu acho que ele não está tendo essa oportunidade. Opa, aí você já trouxe um ponto importante, que diz, segundo você, Bale não está tendo oportunidade. Aí eu quero saber do Vinícius. Você concorda, Vinícius? Você acha que o Bale deveria ter mais oportunidade? Você acha que ele teve ou não está tendo oportunidade? Em questão de oportunidade, eu acho que ele não está tendo, mas eu acho que o fator principal dele não ter oportunidade foi justamente por causa dele, porque ele não se esforçou e ele não respeitou o clube. E a partir do momento que você não faz isso, o clube não vai dar oportunidade. E eu acho correto, porque um cara que destrói na seleção, chega no clube, não quer nada com nada. Então, eu acho que não agrega, não vai agregar tanto ao time. Boa. Quer complementar, Enzo? Cara, então, o que que Eu acontece? super concordo com que. Ah, tá, desculpa, achei que era eu, foi mal. Não, 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 pode, não, pode ir, termina o seu comentário, depois eu coloco por cima. Ah, tá, obrigado. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que tem um ponto que deixa muito a desejar, que é, por exemplo, assim, o Bale sofre com as lesões de muito tempo já, a gente sabe disso, e assim, eu não sei se é a questão do departamento médico, o que exatamente está acontecendo, mas, por exemplo, a temporada que ele passou no Tottenham, a gente toda semana via que ele estava jogando bem, tá? Eu inclusive puxei a média, ele tinha uma média de participação por gol de 93 minutos aproximadamente. Só que, tipo assim, a gente via os jornais londrinos sempre dizendo que o departamento médico estabeleceu que ele poderia jogar 60 minutos, 65 minutos, ou que ele poderia jogar um tempo só. E o Tottenham sempre respeitou isso. E a temporada dele não foi ruim lá. Então, assim, foram. Eu não lembro exatamente agora, porque já tem um tempo que eu vi esses dados, mas foram uns 14 gols e umas 10 assistências, não sei, um negócio assim. Mas, considerando os minutos que ele teve em campo, isso foi um desempenho muito bom. E em Madrid isso não acontece. Então, por exemplo, assim, os dois últimos jogos que ele entrou, cara, eu acho que estava tendo uma atitude do time que não condiz com o que é o Real Madrid, que é aquela coisa de todo mundo já estar cansado do jogo e todo mundo está segurando o jogo para não perder a classificação, entendeu? E aí quando ele entra, mesmo que ele queira jogo, o resto do time não quer junto com ele. Aí fica difícil dele provar se ele realmente está tentando alguma coisa ou não. Mas assim, como ele entrou como um atacante e estava se dedicando até na defesa. Então eu acho que ele está dando uma demonstração de que ele quer sim que esse finalzinho de temporada seja uma despedida boa entre o fã que viu tudo que ele entregou pelo Real Madrid e que tem esse carinho que eu tenho por ele. Você trouxe um ponto muito interessante que eu sinceramente não tinha visto dessa forma ainda, né? Que quando ele chega a entrar, o time já não está mais naquele gás, né, de mostrar alguma coisa. Você acha que é isso mesmo, Vinícius? Também eu acho que é isso, porque geralmente quando ele entra é faltando 3 minutos, 5 no máximo, e o time já tá basicamente cansadão, de tanto tá ali naquele esquema. Mas é como eu falei, eu acho que ele é um cara que desperdiçou muitas oportunidades por conta dele mesmo, não foi por conta do time, foi por conta dele mesmo. E um clube como o Real Madrid, se você não aproveita as oportunidades que tem. Verdade. Quer complementar, Enzo? Só assim para dizer, eu acredito que os nossos seguidores já sabem muito bem a minha opinião sobre o Bale. Eu vou muito mais no ponto de vista do Vinícius, mas assim para falar sobre, sobre o que o Christian falou, eu discordo um pouco quando ele fala que o Bale tem um ponto, ele entra com um pouco de vontade, porque eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Bale ele tem tentado buscar talvez um último contrato da carreira dele. Ele já deixou claro que depois da Copa do Mundo a tendência dele é se aposentar. Então eu penso que ele
talvez está tentando mostrar alguns minutos que tem capacidade de jogo para apenas angariar algum contrato em qualquer clube aí que possa oferecer para ele e queira o Bale, apenas para ele conseguir chegar em condições de forma física e poder ter treinamento para a Copa do Mundo. Boa. Algum de vocês quer rebater? Vinícius, Christian? Não, não. Cara, Boa. deu uma picada aqui, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu penso da seguinte maneira, né? Eu, como fã do Bale, como um fã pró-Bale, né? Eu já não vejo como a possibilidade de ter uma renovação de contrato, por exemplo, uma continuidade dele no clube. E assim, o contrato termina em junho e a Copa do Mundo é só no final do ano. Então, assim, não sei se foi exatamente isso que você falou, porque deu uma picotadinha aqui. Talvez ele esteja querendo mostrar um pouco de serviço para quem sabe conseguir um contrato em outro clube para se manter jogando até chegar a data da Copa, mas assim, independente disso, cara, eu acho que ele é um cara que tem muito futebol. Ele já provou isso, né? Assim, não diferente do Hazard, mas no Real Madrid, diferente do Hazard, ele já provou isso. E eu acho que pelo menos a oportunidade de terminar bem, de ter uma despedida, assim, nem que ele seja, que ele termine o ano ainda como reserva, ele não precisa ganhar uma vaga de titular, mas que ele tenha ali, sei lá, uns 25, 30 minutos de jogo, que geralmente um reserva tem, entendeu? Eu acho que ele pode até ajudar muito se ele tiver essa oportunidade, mas vamos ver o que o Mister Ancelotti vai decidir, né? Ó, só para Boa. concluir o meu pensamento no raciocínio com o que o Christian tinha falado, é exatamente isso mesmo. Eu tinha falado que o Bale está buscando outro contrato com outro clube, não exatamente com o Real Madrid, mas referente ao Bale, é que ele já desrespeitou tanto a instituição Real Madrid, que é algo muito superior a ele, a qualquer jogador que exista na história do futebol. O Real Madrid é o maior clube do mundo, como você mesmo falou, e o Real Madrid é uma instituição superior ao Bale, e o Bale desrespeitou demais a instituição. Eu acho que é por isso que o Bale não merece. Ele mostrou muito, sim, pelo Real Madrid, sofreu bastante com lesões, concordo também, mas é a questão dele desrespeitar a instituição Real Madrid. Esse é o meu maior problema com o Bale. É a mesma coisa que uma pessoa entrar dentro da sua casa e desrespeitar a sua casa. Acredito que você também não vai gostar. E é isso que eu vejo. Como o Bale desrespeitou a instituição Real Madrid, ele manchou a própria história dele. Como o Robson tinha falado, ele deitou em cima do contrato do Real Madrid como mais uma forma de tentar desrespeitar o clube, a instituição Real Madrid. Entende? Então, esses são os meus contrapontos contra o Bale. Referente à história que ele fez no Real Madrid, muito bonita. Ele faz o gol do título da La Décima, ele faz o gol do título em 2018 em Cardiff, mas ele manchou a própria história. Além do gol, aquele gol antológico contra o Farsa na final da Copa do Rio 2014. Mas eu acredito que o Bale manchou a própria história. Inclusive, tem um texto agora do Diário AS, acho que é do Miguel Guzmán, que fala que o Bale manchou a própria história do Real Madrid. Depois eu posso até mandar para o Pacheco pode compartilhar aí na página para o pessoal, e que é exatamente esse texto, que o Bale manchou a própria história dele no Real Madrid. É isso que eu vejo. Fala, Christian. Não, só uma coisa aqui que eu não sei se ele trocou as palavras ali, que ele falou que o Bale manchou a própria história do Real Madrid. O Real Madrid é gigante demais para um jogador só manchar a história dele. Eu concordo que ele tenha manchado a própria história dele. A história dele Isso, Não no é isso que quis Real. dizer? isso. A história dele no Sim, Real sim. Madrid. Ah, não, beleza. Então eu concordo, então eu concordo. Boa. Para finalizar o assunto Bale, com a minha opinião, é um jogador que eu nunca tive apreço, mesmo lá atrás, 2015, 2000, começando em 2016, é um jogador que eu já não tinha muito apreço por ele, por causa da série de lesões. Eu não gosto de jogador que lesiona muito, porque se você é um atleta e você está sofrendo muitas lesões, alguma coisa errada tem. E talvez o erro não seja nem dele, pode ser de um inteiro departamento médico, mas alguma responsabilidade talvez o jogador tenha. Independente da razão, eu não gosto de jogador que lesiona muito. Essas lesões repetidas do Bale já naquela época, 2016, era algo que me irritava profundamente. Dito isso, ele não teve muita chance ali 2017, 18, quando a gente mais precisou dele ali na Champions em 2017, ali na reta final, inclusive na final contra a Juventus, a gente teve que entrar com Isco, que naquela época até deu certo. Em 2018 foi aquilo que vocês viram,
E depois acho que o próprio Zidane cansou dele, aí ele foi para o Tottenham, mas a gota d'água foi realmente quando ele solta aquele negócio lá de primeiro Gales, depois Golfe e depois o Madrid. Isso aí foi o maior desrespeito à instituição. E quando ele volta do Tottenham, ele fica com aquelas gracinhas lá no banco de reservas, um total desrespeito. Então, essa é a minha opinião sobre o Bale. Agora, aproveitar que o Vini já está aqui, vamos ver se alguém mais quer participar, porque a gente pode aproveitar que está falando de jogadores que já foram bons e que estão Tá decepcionando. A gente faltando pode falar, Mariana aí, viu? a gente pode falar do Isco e do Hazard. O Mariano nem tanto, porque o Mariano não é nenhuma grande contratação. Acho que a gente pode falar do Isco e do Hazard. Alguém pediu aqui para participar, vamos ver. O Ô, Robson, vai entrar Pacheco, aqui o Robson Eu para tenho uma falar opinião com o sobre Vinícius. sobre o Mariano. Só um minutinho, Assim, Vinícius. Só um minutinho, Vinícius. Fala, Enzo. não, só para Boa pontuar noite, uma pessoal. coisa. Boa boa noite. noite. Só para pontuar uma Boa coisa noite, com o Robson. Seja Mariano. bem-vindo. A gente pode enxergar o Mariano de outra forma, mas quando ele vem pro Real Madrid, ele vem com uma expectativa de solução. É tanto que ele vestiu a camisa 7, né? Não, Era isso que eu ia isso falar. aí de O ele cara vestir a pegou, camisa 7 foi um desrespeito. o cara Foi pegou a gracinha camisa dele. mais alta que tem no Real Madrid e cagou na camisa, ok? Beleza, já que é para falar do Mariano, então vamos falar do Mariano. O Mariano, quando ele vem para o Real Madrid, ele vem de uma temporada muito boa no Lyon. Ele estava fazendo muitos gols lá. Ele vem de uma temporada muito boa. Na minha opinião, o único erro dele foi puxar a camisa 7 para ele. Quando ele fez isso, é como se ele falasse assim: eu vou pegar um saco de cimento de Expectativa 50 depositada, quilos. né? Eu vou pegar um saco de cimento de 50 quilos para jogar com ele nas costas. Foi isso que ele fez. Se ele não tivesse feito isso, acho que o negócio não teria sido tão ruim para ele. Mas vai, você estava falando do Mariano, complete sua fala sobre o Mariano. É um cara que quando eu vi que ele teve a oportunidade, ele, não sei, parecia um pouco um Bale, assim. Um cara sem vontade ou falta de futebol. Parecia um cara que tava nervoso, um cara que tava... Eu não, assim, pelos jogos que eu assisti, eu não assisti todos os jogos que ele jogou realmente. Mas os que eu vi, ele parecia muito nervoso, assim... Tava fazendo como se fosse nada com nada, meio que perdido na posição que estava. E sobre ele querer jogar com a camisa 7, eu achei um desrespeito o Real Madrid deixar ele jogar, apesar do que aconteceu com o Cristiano. Mas a camisa 7 dar pro Mariano, para mim, foi o maior desrespeito total. Assim, que é A sem pergunta mérito que eu demais. faço para vocês dois, Vinícius e Robson. Seja bem-vindo, Robson, à live. Obrigado. Depois do Cristiano Ronaldo, e o Enzo pode responder também se ele quiser, embora a resposta já seja óbvia. Depois do Cristiano Ronaldo, quem jogou mais com a camisa 7 do Real Madrid? Mariano ou Hazard? Hazard não jogou pelo Real Madrid ainda, né? Eu vou deixar eles responderem primeiro e depois eu ponto. Eita. Não sei nem Eu o acho que assim, falando de Mariano, Pode falar, Robson. eu acho que Mariano, ele tem excesso de vontade, na verdade. Eu acho que é aquele cara que quer mostrar serviço nos minutos que ele dá, entendeu? Eu acho que a falha aí da questão da camisa 7, acho que não foi nem dele, eu acho que a falha foi da gestão do Real Madrid de ter oferecido essa camisa. Numa saída de um mito como o Cristiano e dar um cara que no máximo que ele seria era um reserva esforçado, né? Então, assim, eu acho que ele voltou por gostar do Real Madrid. Ele deveria ter continuado no Lyon, entendeu? Ele é um cara que sabe fazer gol, sabe cabecear, mas ele é limitado tecnicamente. Você vê que ele tem dificuldade de controlar uma bola e dar um bom passe. Eu acho que ele se esforça até demais. E depois ele chegou num tempo que ele viu que não teria mais condições de receber um salário como você no Real Madrid e acabou
se acomodando a ficar completando o treinamento, não ser relacionado, e por falta de ambição mesmo, não procurou um empréstimo, recebendo um salário menor, ou até uma transferência, sabe? Eu acho que assim ele poderia ser mais útil. Eu acho que ser reserva de Benzema não é fácil. Nenhum jogador no futebol mundial. Eu acho que o Real Madrid deveria ter trazido ele, mas não ter gerado essa expectativa, né? Eu acho que ali foi uma falha até do clube. Como é que você perde Cristiano Ronaldo e traz Mariano Dias e dá a camisa 7? Passa até uma imagem negativa do que vai ser a nossa temporada, o que foi naquele ano, né? E sobre essa pergunta aí, eu acho que se a gente for entrar no tema Hazard, tem muito pano para manga para discussão, né? Eu acho que Hazard, infelizmente, foi decepção total para o Real Madrid. Eu nem faço comparação com o Mariano, que para mim Hazard é nula a participação dele, negativa no Real Madrid desde que ele chegou. O pessoal Então você chama ele até concorda de que azar, né? Azar. Chama nem de azar. Então você concorda, Robson, que querendo ou não, o Mariano jogou mais com a camisa 7 do Real Madrid do que o Hazard? Foi mais útil ao time. Em alguns Pronto. momentos ele foi. Pronto. Você está na mesma opinião, Vinícius? Olhando assim, é escolher entre o ruim e o menos ruim, né? Então eu vou ficar com o menos ruim, que foi o Mariano. Diga aí, Enzo. Assim, no começo, né, o Vinícius tinha falado que achava que o Mariano não tinha vontade. Aí eu já vou com um ponto de vista mais do Robson. Eu acho que o Mariano peca por excesso. Ele tem vontade demais, assim. Dá pra ver que ele quer mostrar serviço. E assim, como o Robson falou, eu acabo discordando um pouco dele quando ele falou que o Mariano acha que a opinião do Robson, que o Mariano ficou ali no contrato, que ele viu que não ia achar mais outro contrato dessa forma. Até pode ser questão de financeira, mas o Mariano já deu declarações falando que ele quer vencer no Real Madrid. O Real Madrid é a casa dele, o Mariano foi revelado pelo Real Madrid. E eu acho que quando ele vem com a camisa 7 do Real Madrid, foi muito por conta dele ser do Castilha, né, ser da base madridista, sei lá, de Valdebebas, criado lá. E o clube nessa forma de querer criar uma identidade ali de algo que foi criado ali, entendeu? De trazer um pouco isso que a gente tinha com o Raul. Eu acho que foi isso que o clube tentou resgatar, porque o Mariano, ele sai do Real Madrid novo, acho que ele tinha 22, 23 anos, vai pro Lyon, tem uma temporada muito boa lá na Ligue 1, jogando pelo Lyon, e aí retorna pro Real Madrid, o Real Madrid imagina que ele vai continuar uma progressão, né, evolução do seu talento, o que não acontece, porque a gente acabou percebendo que o Mariano num nível um pouco mais acima do futebol, que é o que o Real Madrid almeja, né, que é um time superior ao Lyon, o Mariano não conseguiu entregar. E eu concordo muito com isso quando falam que o Mariano acaba errando por excesso. Ele demonstra vontade demais. É só lembrar que na Liga desse ano, um jogo estava vencido pelo Real Madrid, acho que foi contra o Mallorca, 6-1 no começo do ano. O Mariano sobe para disputar uma bola e cai de rosto no chão e fratura um rosto da face, porque ele demonstra vontade demais. Eu acho que é apenas isso mesmo. O Gustavo tá lembrando que o Mariano fez gol no Clássico, que é um gol que todo mundo fez, comemorou e entrando no final do jogo. E exatamente por isso, pela vontade dele. Com isso, ele já fez mais que o Hazard, que sequer jogou um clássico, né, com o Real. Quando eu falei do contrato, que eu acho que nos 2 primeiros anos dele foi muito isso. Ele querer mostrar, de tentar mostrar para o time que ele era útil. Eu acho que depois, que ele perdeu um pouco esse time. Muitos jogos ele nem relacionado era. E muitas ofertas de empréstimo chegaram para ele. E assim, ele recusou todas. Aí a gente, lógico que a gente não vive no cotidiano do clube, né? A gente não sabe até que ponto era a vontade dele triunfar ou, de repente, eram os clubes que ele não tinha como oferecer um contrato como ele tem no Real Madrid, né? Eu acho que é muito parelho essa análise aí dele aí. A gente não tem como saber, mas eu acho que você passa 2 anos jogando 2, 5 minutos, 10 minutos, não sendo relacionado. No terceiro, no quarto ano que você vê que não vai jogar. Eu acho que um atleta que tem potencial de fazer algo diferente, como ele mostrou no Lyon, acho que ele poderia, de repente, voltar para o Lyon ou jogar em outro clube que ele pudesse crescer mais. Era esse ponto que eu queria trazer, porque o Mariano teve chance de sair para outros clubes até bons, e ele não saiu porque ele não aceitou o salário. Ou seja, é um jogador, assim como o Bale, na minha opinião, que prefere ficar no Real Madrid no banco sem jogar, recebendo um salário alto, porque o salário do Mariano não é baixo,
do que ir mostrar futebol em um outro clube. Quer falar, Vinícius? Você concorda com a visão do Robson? É, Você pensa concordo, assim, em diferente? questão dele entregar muito, assim, de entregar muito, mas no futebol em si, eu acho que faltou muito ainda. Eu acho que essa camisa 7 nem deveria mais dar para alguém. Para mim, o clube deveria aposentar, mas apesar que eles não vão aposentar, E o Mbappé vai usar qual camisa, então, na sua opinião? mas era isso Tem que que eu ser a queria falar. 7. Mas o Mbappé não é uma probabilidade. Assim, pelo que eu vi, que o PSG vai oferecer um salário bem maior que o do Messi e o do Neymar, para ele continuar lá, e a faixa de capitão de lá. Não, já ofereceram. Mas ele já E ele, recusou, ele não vai querer. Ele Não vem pro oferece. Real. E aí ele vai usar qual camisa? não, mas aí é que eu ia Tem falar, que ser a 7. se ele vem, beleza, mas se não vem, eu acho que dá para qualquer pessoa também, assim, é uma E o, decepção. e o Não é qualquer Vinícius, você pessoa, acha né? que ele não pode Porque... vestir a 7? Não, olhando assim, Não, hein? hoje em dia, eu acho que não, porque, na minha opinião, o Cristiano foi um cara que revolucionou muito no Real Madrid, depois, claro, depois de Raul. E olhando hoje em dia, assim, eu aposentaria essa camisa por enquanto. O Hazard vem pro Real Madrid e aí ele começa a usar a camisa 7 porque, querendo ou não, ele vem no auge. Ele tinha... No auge, assim, Sim. nível Chelsea, que naquela época era um time de Europa League. O Chelsea não era um time de Champions. O Hazard, então, ele não tinha... Ele não tem experiência com Champions. Mas, querendo ou não, ele vem numa crescente ali, ele vem numa ótima fase de campeão de Europa League, até fazendo gol na final, fez uma boa Copa do Mundo, né, no ano anterior. Aí eu pergunto para vocês, diante disso, né, dessa expectativa elevadíssima que tinha nele, diante dos 2 primeiros anos em que ele não jogou, diante dessa temporada em que veio o Ancelotti e não conta com o Hazard, nas chances que ele teve, não colocou ele para jogar. Agora ele fez essa cirurgia, nem volta nessa temporada. A pergunta que eu faço para vocês, Vinícius e Robson, tá na hora de vender Hazard ou vocês ainda acham que tem que esperar e dar mais chance para ele? Para mim, passou da hora já. É um cara que eu não consigo mais ter paciência, é o Hazard e o Bale. Sinceramente. Para mim, o Hazard, quando ele veio para o Real Madrid, ele tinha um avalista que era o Zidane, que gostava demais dele. E ele se declarava muito madridista, né? Falava muito disso, de jogar no Real Madrid. E na época que ele veio para o Real Madrid, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, num top 10 de jogadores no mundo, na época de nível de jogar bem, o Hazard estava. Ele jogava em alto nível. Então, assim, quando ele veio para o Real Madrid, aí eu acho que é um pouco muito de soberba, né? Eu lembro que eu estudava na Espanha naquela época e assisti muitos jogos do Real Madrid naquela primeira temporada. Era visível que aquele cara estava muito fora de forma. Entendeu? Ele era pesado. E no jogo do Chelsea, você vê ele jogando no Chelsea, ele um pouquinho, ele protegia a bola, ele dava o corpo, ele jogava no mano a mano, ele fazia dribles curtos. E no Real Madrid, ele não conseguia ter arranque. Então, assim, ele fazia 1-2, pequenas tabelas, mas ele era muito pesado. Né? E o que a gente percebia, que para mim, eu acho que a falha muito ali foi de Zidane. Zidane tinha Hazard como um titular absoluto quando ele estivesse em forma ou não. A não ser quando ele estivesse no DM, né? Então, Hazard jogando mal fisicamente, e ainda não pegando o ritmo do time jogando na Liga. Mas mesmo que Vinícius estivesse jogando daquele jeito dele, errando chutes, muito falho, mas você percebia que tinha jogadores que rendiam mais do que Hazard. E Zidane, sempre que Hazard voltava de lesão, ele voltava para titularidade. Né? Eu acho que aí, essa permissividade que o Zidane deu foi muito negativa, porque ele tinha um status de titular absoluto, de craque, maior salário, né? E perceba-se que na cabeça de Zidane, até ele sair do time, pelo menos na minha opinião, Hazard só não jogava quando ele estava indisponível, né? Fisicamente.
né? Com o Ancelotti foi diferente. O Ancelotti coloca para jogar quem está bem, né? É tanto que você vê os meninos como o Rodrigo e como o Vini, que eram reservas de entrar no segundo tempo para revolucionar o jogo, como jogadores que estão sendo extremamente importantes na temporada, né? Isso Talvez quando com o eles nem Zidane, jogavam, né? Na verdade, eles isso quando eles passaram nem vários jogavam, né? jogos sem jogar com o Zidane. É bem O relacionado. Por isso que eu acho Vinícius que e a o Rodrigo. mudança de pensamento foi dessa daí. Porque se você for ver direitinho, o Real Madrid era o time titular ideal na cabeça de Zidane sempre foi Benzema, Hazard e Asensio. Rodrigo e Vinícius eram jogadores para entrar durante um jogo ou quando o Hazard estava indisponível. Rodrigo teve muitas chances, é verdade, Vinícius também. Mas eu acho que se fosse Zidane ainda técnico, ele ainda estaria insistindo com o Eden Hazard, se ele tivesse pelo menos 70, 60% da sua condição física. Com o Bale não, com o Bale ele já havia desistido de vez. Eu acho que com o Carlo Ancelotti, Hazard não joga mais, porque ele não tem condições nem físicas, nem técnicas para render em alto nível como os meninos estão rendendo. Ali você Sim. pode botar Valverde, pode botar Asensio, Rodrigo e Vinícius, e Bale e Hazard, eu acho que só para completar o treinamento. E indiscutivelmente, o Rodrigo já tem um nome maior no Real Madrid do que o Hazard. Isso é óbvio, assim. Não só em Champions League, mas no Real Madrid. E quem discordar de mim não entende nada. O Rodrigo já tem um nome maior do que o Hazard no Real Madrid. E quando você falou ali no início, Robson, que o Zidane foi o grande avalista do Hazard no Real Madrid, eu digo mais. Eu digo que o Hazard ele só vem para o Real Madrid por causa do Zidane. Porque o Florentino ele nunca foi obcecado pelo Hazard. Se o Florentino tivesse oportunidade, não é que se ele tivesse oportunidade, quem ele queria ter trazido mesmo em 2019 era o Neymar. Ele queria ter trazido o Neymar, ele não queria ter trazido o Hazard. Acontece que o Zidane pede demissão ali em 2018, e aí uma das artimanhas, das promessas que ele faz para o Zidane voltar para o comando do time vou te dar a autonomia para você montar o time, para você Cheque em fazer branco, né? contratações. E o Zidane não queria o Neymar, o Zidane queria o Hazard. Na verdade, o Zidane queria o Hazard bem na primeira passagem, bem antes, bem há muito tempo. E aí foi por isso que o Hazard chegou no Real Madrid, por causa do Zidane, que o Zidane realmente falou que queria esse jogador. Mas se não fosse pelo Zidane, Hazard nunca teria nem chegado no Santiago Bernabéu. Inclusive porque eu tenho uma memória boa e eu lembro que o sonho do Hazard, como ele mesmo disse na TV Chelsea, isso está gravado, vocês podem resgatar. Ele falou que o Barcelona, ele estava assim, o sonho dele era jogar na Espanha, não necessariamente no Real Madrid. Então, qualquer um dos dois que abrisse a porta para ele, ou o Barcelona ou o Real Madrid, ele teria vindo e ele chegou a dizer que o Messi e o Barcelona tiveram o melhor futebol, alguma coisa assim, dos últimos 10, 15 anos, sendo que todos nós sabemos que na realidade foi o Real Madrid. Então ele atirou para os dois lados e ele acabou com essa valia, né, do Zidane chegando no Real Madrid. Aproveitando que a gente está falando de jogador, vamos falar do último tópico, já que a gente já falou de Bale, a gente já falou de Mariano e Hazard, a gente nem falou do Isco, mas vamos falar então do Isco e do Asensio. Acredito que é importante a gente falar também do Asensio, que é um jogador que chega, que ele volta de um empréstimo ali em 2016, aí ele brilha, né? Aqueles gols em final contra o Barcelona e tudo mais, tinha-se uma expectativa muito grande nele, inclusive quando o Cristiano Ronaldo sai, muita gente pensou, agora o Asensio vai ter mais chance ali na frente, e o Asensio é isso aí que vocês estão vendo. O que é que vocês me dizem, Vinícius e Robson, sobre o Asensio? Aí você pode começar, Vinícius, que o Robson estava falando agora mesmo. Quiser falar do Isco e do Asensio? O Asensio eu já acho que é um caso totalmente diferente dos outros, por questão que o Asensio, ele foi esforçado e também demonstrou isso em campo quando ele entrava. Ele era um cara que, apesar de não ser, eu não acho ele
tão habilidoso, mas ele é um cara com um coletivo muito bom e que chuta muito bem. E olhando para o elenco de hoje, eu preferia ele no banco do que os outros que estão lá. E isso é fato por questão de muita coisa que eu já falei sobre o Bale e sobre o Hazard. Sobre Asensio, eu acho Asensio um jogador extremamente útil no elenco. Para mim, o problema de Asensio é que eu acho que tanto Florentino, como até o próprio Zinedine Zidane, né, gostavam muito de Asensio e colocavam uma perspectiva muito grande nele, né. É tanto que na saída de Bale emprestado para o Tottenham, Asensio pegou a número 11 e foi jogado na direita para simular a função que o próprio Bale fazia no Real Madrid. Eu acho que Asensio, ele mostrou com rendimento e com palavras que ele nunca vai ser o jogador estrela do time, um jogador a decidir partidas, titular absoluto, aquele jogador que arrebenta. Para mim, eu vejo Asensio mais como um jogador reserva que entra e provoca coisas interessantes, né? Você pode ver que quando a Asensio é titular, ele faz gols maravilhosos, mas como ele faz partidas horríveis, entendeu? E até que nessa disputa dele com o Rodrigo, que o Ancelotti deixou bem aberto, né? Muitas das vezes Asensio era o titular absoluto e perdia a posição para Rodrigo, e quando o Rodrigo entrava, a tomava, né? Eu acho que Asensio, nesse sentido aí, do Real Madrid, perceba-se que até na saída de Cristiano Ronaldo, Asensio virou titular pela esquerda. Eu acho que até era o Lopetegui, que era técnico. Nesse sentido aí, Asensio já foi testado na direita, na esquerda, e assim, ele consegue ter um bom rendimento, se viu a seleção, mas ele nunca vai ser aquele craque do Real Madrid, né? Sempre o Real Madrid vai pensar em outro para vir substituir na sua posição, porque ele sempre vai deixar aquela pulga atrás da orelha, né? De rendimento, porque às vezes ele joga muito mal e caramba, assim está em campo, não está fazendo nada. Eu acho que nesse sentido aí, o Rodrigo já deveria tomar a posição dele nessa temporada de maneira definitiva e ele virar um reserva para que entre no segundo tempo, né? Para de repente dar uma dinâmica diferente. Mas talvez ele saia porque não queira renovar o seu contrato, né? Queira buscar um rol em outro clube. Mas no Real Madrid eu não vejo mais perspectiva. De todos esses anos que a Asensio está, dele virar um titular e virar um cara que vai ser, por exemplo, na esquerda, como é hoje em dia o Vinícius Júnior, né? E sobre o Isco, o que eu penso disso é o seguinte: Isco é um cara extremamente habilidoso. Talvez um dos caras, dos meus campistas, que mais técnica tem no futebol europeu. Eu só acho Isco preguiçoso para ser um meio campista. Sem a bola, ele só quer estar andando em campo, sabe? Ele não corre para ninguém. É tanto que na formação 4-3-3 do Real Madrid, Zidane muitas vezes mudava a formação para encaixar isso. Colocava ele como se fosse um 10, um meia atacante, né? Muitas vezes, se ele for jogar na posição de Kroos ou de Modric, ele não vai voltar para marcar ninguém. E eu acho que ele vai ter que se reinventar como segundo atacante, como algumas partidas o Ancelotti colocou. Ele até jogou bem. Eu acho que isso ele se perdeu no tempo, assim, até de comodismo também, até colocou o comodismo na conta dele. Eu acho que ele poderia ser bem mais útil ao clube, se ele se esforçasse mais, com a técnica que ele tem com a bola. Se sem a bola ele ajudasse mais o time, de repente poderia ser mais útil até no revezamento, dando descanso maior, tanto para Kroos como para Modric. Mas eu acho que dessa fase ele já passou. Ele é um cara que hoje em dia ele quer mais estar mais próximo do gol, até para não voltar e marcar muito. Pelas pontas do campo ele não vai jogar nunca, porque nem velocidade para isso ele tem. É uma pena porque é um cara extremamente habilidoso, como eu falei, né? Eu acho que um cara que tem um futuro enorme no Real Madrid, mas eu acho que a tendência é ele pegar essa barca aí e ser mais um dos que saiam no final da temporada. Bom, eu vou já passar a palavra para o Enzo, mas deixa só eu dizer. Sobre o Isco, eu acho que ele era. Não acho que ele é mais habilidoso, não. Pelo menos não pelo que ele mostrou já há muito tempo, até quando teve a oportunidade de entrar. Prendedor de bola, esse é o apelido que eu dou para ele. Com relação ao Asensio, e aí eu vou deixar o Enzo complementar depois, até o Vinícius também, se ele quiser. O Asensio vocês percebam que o caso dele é diferente de todos os outros que a gente falou, porque o
O Isco, ele até está no clube desde essa época, também não saiu. O Bale teve a oportunidade de sair e voltar. O Hazard, esse excesso de lesões. E o Asensio está aí desde então, né? Desde 2016 para cá ele está aí. Ele nunca desrespeitou o clube. É um jogador muito querido pelo elenco, muito querido pelos treinadores, pelo presidente. Ele teve uma lesão no meio, uma única lesão, em que ele ficou, né, um ano ou um pouco mais disso 9 a 10 meses. lesionado, não é isso? E agora, o Asensio, diferente de todos esses outros, como o Robson bem disse, ele já mostrou, o Asensio é isso aí, não adianta você querer esperar mais dele, ele não vai mudar. Ele já não é um jogador tão jovem assim, e a gente já viu, na minha opinião, a gente já viu tudo que o Asensio pode entregar. Ele já jogou em posições diferentes, e para mim o Asensio é isso aí, não vai mudar. Se ele vai renovar ou não, eu até acredito que vai, porque o clube gosta dele, né? O presidente gosta dele, ele gosta do clube, mas também eu sou dessa visão de que o Asensio não é jogador jamais para ser titular, nem da 11, nem de posição nenhuma, mas é um jogador muito valioso para a gente ter no elenco. Quer complementar, Enzo? Só para complementar, sobre o Asensio, foi até bom você lembrar, Pacheco, que eu acho que o problema do Asensio, que realmente atrapalhou ele, foi a questão da lesão. Porque o Asensio surge na temporada 2016-2017, marcando um golaço no primeiro jogo da temporada contra o Sevilla na Supercopa da Europa, né? E ele faz o primeiro gol do Real Madrid na temporada, ele também faz o último, que é na final da Champions contra a Juventus. E ali começa a progressão do investimento baixo do Real Madrid, mas com muita expectativa, que era o Asensio, e ele só se confirma na próxima temporada, que é a 17-18, que vale lembrar aqueles jogos contra o Bayern de Munique, lá em Munique, o jogo aqui na Espanha também, a classificação contra o PSG, que ele e o Lucas Vázquez entram no segundo jogo, alteram o jogo, e depois tem uma temporada bem turbulenta em 2018 e 2019 com o Lopetegui, que o Asensio foi cada vez ganhando mais espaço com o Lopetegui e estava se consolidando como um jogador para ser titular do Real Madrid. E aí, quando começa a temporada 18-19, no primeiro jogo de pré-temporada, ele rompe o menisco, se não me engano, foi o ligamento cruzado, e aí fica de 9 a 10 meses fora, e a partir dali ele para de ter a vitalidade física que necessitava do jogo dele. E eu acho que é isso que foi o grande problema do Asensio. Eu acho que o Asensio é muito importante para se ter no elenco, porque ele pega muito bem na bola, bate muito bem na bola, tem muita técnica, tem qualidade. Ele tem um chute seco de fora da área que é sensacional. Ele fez gol recentemente, acho que foi contra o Espanhol, que foi 1-0, um jogo duríssimo no Bernabéu, que um puta de um golaço. E assim, eu acho ele muito importante pro elenco. E referente a ele ser titular, eu concordo que infelizmente ele não tem condições hoje para ser titular, mas ele mostra vontade para estar no Real Madrid. São 3 jogadores que, na minha opinião, não devem sair do elenco, mas também não devem ser titulares. Eles devem estar sempre ali disponíveis. Asensio, Lucas Vázquez e Nacho. São 3 jogadores madridistas. Concordo. Que quando você precisa, eles estão ali, mas você já sabe o que esperar deles. Você já sabe o que eles podem entregar, vocês já sabem em que momentos eles podem entrar e fazer alguma coisa, e é isso, você não pode esperar nada mais deles, a não ser que eles estejam ali quando você precisar. O Vasquez mesmo era um cara muito cornetado, o pessoal chama ele de filho de Zidane, né? Mas é um cara que, para mim, ele é muito querido em questão de aquele cara que é o pau para toda a obra. Precisasse dele ali, ele estava cumprindo. Lateral, ponta, vai jogar qualquer função que colocasse ele não sendo o cara mais habilidoso ali, mas ele estava ali para mostrar, estou aqui pelo Real, eu quero estar aqui, quero mostrar minha disponibilidade pelo clube. E é isso que falta aí. Hazard, Isco, Bale. Se esses caras tivessem a vontade que o Vasquez tem, esses caras seriam caras que iam agregar bastante no clube. Se eles tivessem um pouquinho da vontade que esse cara tem de querer se reinventar para poder jogar no time, era outra história, mas são caras que, para mim... Ele melhorou muito como lateral direito, né? Ele passou, na minha concepção, de um ponta direito meia boca, esforçado,
para um bom lateral direito. Muitas vezes, eu não vou mentir para vocês, eu acho que ele até rendeu mais até do que o Carvajal. Sem Carvajal, dúvida. Lateral Sem direito. dúvida. eu acho que a gente pode Eu até acho que o tocar Real nesse Madrid deve assunto. repensar para a próxima temporada e ter um elenco com menos jogadores inúteis. Eu acho que aí força muito o 11 titular. A gente tem, eu acho que a gente for contar no dia, tem 15 jogadores no elenco. Porque se você ver Jovic, Bale, Hazard, Isco, não sei, entre outros, a gente vai ver que tem muito jogador inútil no elenco do time. E de Perfeita repente, na hora análise, de você Robson. revezar, não tem, cara. A Aí gente tá cansa o jogando com elenco. os 11 para tudo. E eu acho que a gente poderia até, não sei aí, dando uma sugestão, um cara que eu ia até dar uma sugestão para a gente tocar no assunto dele, é aquele lateral esquerdo, Fernando Mendy. Aquele cara ali, para mim, não é um cara para ser Eu titular tava até absoluto do Real cornetando ele aqui Madrid. na DM Nunca. com o Pacheco. O Enzo Eu tava vai precisar sair, mas assim, do Mendy eu posso resumir, aí se vocês discordarem de mim, vocês falam rapidinho. O Mendy, ele é a mesma situação do Hazard. Ele só chega no Real Madrid por causa do Zidane. Ninguém, absolutamente ninguém do clube, nem torcedor queria a contratação de Mendy. Ele só chega no Real Madrid por causa do Zidane, e o Zidane queria ele na lateral esquerda, mas na minha visão, o Mendy, ele é um Marcelo trocado, porque o Marcelo peca defensivamente, mas ele era ótimo ofensivamente. O Mendy é o contrário, o Mendy é excelente defensivamente, mas peca ao extremo, né, na outra função que um lateral Ele é precisa também zero fazer, que é apoiar ofensividade, zero. o ataque. Então, na minha visão, Mendy é um zagueiro, porque ele é muito forte defensivo, e já que ele veio, já que ele está aí, deixa o Mendy ali na zaga e coloca o Alaba na lateral esquerda. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Eu vou precisar encerrar, porque eu combinei com o Enzo que a gente ia ficar só esse período. Vinícius e Robson, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui discutindo com a gente. Fiquem desde já convidados para as próximas. E você que nos assistiu até agora, fique também convidado para da próxima vez participar aqui conosco. E nós vamos cada vez mais fazer lives nesse formato em que a gente traz o torcedor madridista para dar sua voz aqui, para dar sua opinião. Fala Madrid, fala Madrid. É isso aí. Valeu, pessoal. Essa minha camisa é do Sérgio Ramos, ó. Essa é lendária, hein? Essa é lendária, hein? Que é um outro jogador que a gente pode falar sobre ele num próximo momento. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.